Apesar de que o potencial das árvores esteja vivo e delas expressarem puramente o amor de Deus através de sua beleza, de sua harmonia e de sua elevação, a tarefa das árvores neste planeta ainda não se cumpriu. Como todos os seres, as árvores também chegaram ao mundo para viver um aprendizado de amor. Mas o que diferencia o aprendizado dos reinos da natureza do aprendizado dos seres humanos é que os reinos necessitam da expressão de amor dos homens para evoluir. Nós aprendemos que as árvores cumprem com sua função de manter a união entre o céu e a terra e estão sempre inspirando os corações a se voltarem para Deus e para o próprio interior. Mas na convivência das árvores entre si, nas florestas, nas matas, muitas vezes elas expressam características próprias da condição retrógrada deste mundo, como a competição e a luta pela vida, destruindo assim a vida de outras árvores. Para que os reinos expressem o amor absoluto, eles precisam receber este amor. As árvores estão constantemente tentando auxiliar os homens, para que um dia nós possamos perceber que a evolução apenas se completa quando o auxílio é mútuo. No programa de hoje, vamos seguir aprofundando nosso contato com o reino vegetal através das árvores, trazendo para vocês a experiência de um grupo que foi fundado na comunidade Luz Figueira há mais de 15 anos e que ao longo desse tempo se tornou uma fonte de transformação para todos aqueles que nele puderam servir. Vamos compartilhar com vocês um pouco da história e da experiência do Grupo das Árvores, onde na simplicidade do contato com o reino vegetal, o auxílio mútuo se tornou vida. Aqui em Figueira nós temos um grupo que se chama Grupo das Árvores. É um grupo pequeno, mas muito fiel. Eles se reúnem, mantêm as árvores em ordem, eles tiram os galhos mortos, tiram os galhos secos, eles curam aquelas feridas que acontecem nas árvores às vezes, não? Então eles cuidam das árvores. Bom, esse grupo, ele é um grupo extremamente especial, porque ele foi criado pelo próprio Trigueirinho, já no início de Figueira. O José, com toda a sua sensibilidade, ele viu que precisaria, na verdade, não acho que tanto pelas árvores, mas pelas pessoas. Ele reuniu um grupo de pessoas que cuidasse, que fosse cuidar das árvores e, ao mesmo tempo, fizesse um trabalho interno, né? Um trabalho de aguçar a percepção com todo esse reino. O grupo ele era dividido em duas equipes. Tinha a equipe de solo e a equipe de altura. Então a equipe de altura fazia, cortava, descia os galhos e a equipe de solo então harmonizava o ambiente, reconduzia, cortava já os galhos para que pudesse ser usado na padaria, pudesse ser usado, reaproveitado em outras áreas. E então o trabalho ele terminava com o ambiente totalmente harmonizado, organizado. A gente entende que o reino vegetal está se doando naquele momento para continuar o ciclo. Então, é ter esse olhar, né? Esse é o propósito do Grupo das Árvores, é cuidar das árvores de maneira que elas se sintam bem e o ambiente também seja harmonioso e as pessoas que convivem nesse meio se sintam bem. O José sempre dizia, ele tomava como referência a entrada de F2, todos aqueles eucaliptos, assim, bem alinhados, bem retinhos. Ele dizia que quando as pessoas passassem a porteira de entrada, automaticamente os corpos se alinhavam por questão das árvores que estavam alinhadas. Começaram a chegar as mensagens de Nossa Senhora, as mensagens de São José, onde eles começaram a falar muito sobre as árvores, sobre a vida das árvores, o porquê delas estarem aqui no planeta.
E a partir desse momento, né, que a gente recebeu o impulso, a gente também priorizou o trabalho com as árvores guardiãs de figueira. E foi onde a gente começou a olhar, ter um outro olhar para uma árvore. Trabalhar com os reinos, principalmente com as árvores, a mudança acontece, né? Às vezes a gente acostuma tanto com as mudanças que a gente mesmo não percebe muito, mas quem está fora talvez note muito mais, né? Quando eu cheguei aqui eu era outra pessoa, né? Agora a mudança foi muito grande, principalmente por causa do trabalho com os reinos, né? Com as árvores principalmente, com os plantios, né? Então a mudança é muito grande. Que podamos tener ese contacto, ¿no? con los árboles, en todo lugar que podamos hacernos el tiempo para conectar un poco, ¿no? Con esos grandes árboles que hay, con esos árboles que nos llaman la atención, de alguna manera, pueden ser chicos también, y que bueno, que se estudie un poco antes de las construcciones nuevas, que se pueda pesquisar un poco, investigar, para que eso estamos viendo que en el mundo hay todo un movimiento de arquitectura también que entra en armonía con los árboles y hace parte. Y no precisa cortar todo y ahí poner una palmerita, porque queda lindo, ¿no? Entonces, estudiar un poco para hacer una convivencia más armoniosa con el reino. Eso es importante. Entonces, la barrera quizás es un poco esa falta de conexión de los humanos, de nosotros, ¿no? El hombre con la naturaleza muchas veces no está en sintonía. Uno está pensando en lo que le conviene y no está pensando en lo que sería bueno. Entonces muchas veces esa falta de conexión hace que uno no pueda raciocinar bien, ¿no? Raciocinar bien, pensar bien lo que habría que hacer en equilibrio para los dos. Entonces, esa barrera, esa falta de conexión hace muchas veces que hagamos esas podas radicales, esas podas de árboles que no tendrían que haber sido plantadas ahí, porque son especies que no podrían crecer al lado de una casa. Entonces, como no estamos ligados, solo plantamos una plantita así, ¿no? Que en 15 años va a ser enorme, y va a decir, no, mirá, me da sombra, los galos me caen, las ramas me caen, hay que cortarlo. Hoy por hoy estamos un poco lidiando con eso, sintiendo, o sea, que no queremos volver de nuevo a cometer esos errores. Entonces, antes de plantar, con toda la buena voluntad, estudiamos un poco más la especie que vamos a plantar, en dónde va, ya proyectamos a ella como grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a plantarla allá, no vamos a plantar ahí. Por más bonito que sea la muda, por lo menos pensamos para que ella se pueda desenvolver bien. Y ahí está si no tendríamos esa barrera, todo sería un poco mejor, ¿no? No tendríamos que hacer tantas podas en las ciudades, abajo de los cables, en las casas, cerca de las casas, donde muchas veces los muros están ahí cerca, las cañerías, e por aí vai, não? Tem coisas muito visíveis, né? Que você passa, coisas gritantes. É um prego, é uma placa que foi pendurada na árvore, e às vezes é uma coisa muito que a gente acredita, até que seja parte do contexto, né? É um cipó, é uma trepadeira e que aquilo está incomodando a árvore. Então, desde o início, o grupo não percebia isso. O José ia apontando, olha, precisa tirar isso, tirar aquele galho, conduz assim, conduz assado, olha para essa árvore, né? Vamos contemplar essa árvore. Então, esse foi o início do Grupo das Árvores, isso foi sendo repassado, o grupo foi se renovando, né? E isso foi sendo passado de grupo a grupo. Mas é um grupo que, teoricamente, cuida das árvores e se cuida através das árvores. Esse é, acho que, o grande propósito do Grupo das Árvores. E a hora que você chegar no local, não vai chegando de repente no local. Olha de longe primeiro, vê o que tem no chão, porque ele falou que a maioria chega e vai pisando e mata os que estão no chão pequenininho. Então olha
e ver o equilíbrio da árvore, o que ela está precisando. E todos nós temos que aprender, não chegar de, não, vou cortar, vou fazer. Não. Primeiro olha, pergunta se é aquilo mesmo. E vem a resposta. É incrível que pareça, mas vem a resposta. Teve um dia que eu fui cortar um galho, aqui em F2 mesmo. Eu fui cortar um galho, ele olhou e falou assim, aquele galho lá está precisando tirar, João, você tira. Eu olhei, falei, não, pareceu que não é para tirar não, mas ele pediu, né? Subi. Quando eu subi, você acredita que veio um pássaro pro meu lado, mostrando que tinha um ninho na forquilha dele. Desci e falei, José, olha lá, tem um ninho de um passarinho lá. Ele veio me avisar. Ele olhou e falou assim, daqui uns 2 meses a gente volta aqui, mas tem que tirar aquele galho, viu? Eu falei, tá bom. Então é isso aí que a gente aprende, nunca chegar e vou tirar, vou derrubar e tal. Quando você começa a ter contato com a árvore, ela mesma responde. E você depende da pessoa. Se a pessoa for com nervo, essas coisas, ele não vê nada. Tem que ir com carinho, amor, né? Isso que eu falo para as pessoas. Nunca falar, vou cortar, não. Vou olhar primeiro. A hora que for entrar na área, olha o filhotinho que está no chão. Olha ali, ó, não pode pisar, aquilo ali, tá vendo? Se você pisar, acabou. Então nós temos que observar muito isso aí, porque as outras já estão idosas e tal, mas tem um filhotinho no chão. Então, presta bem atenção. No momento inicial, se faz um trabalho mais, vamos chamar assim, a média altura, né? Com os recursos que tinham, e às vezes ficavam situações mais complexas, em ambientes mais altos, mais perigosos, e que não se aventuravam pela questão da segurança. E aí, a certa altura, nós fomos implementando algumas técnicas de escalada, algumas técnicas de segurança em escalada, técnicas de trabalho em altura. Aí adquirimos equipamentos profissionais de escalada, de rapel, e com isso possibilitou um trabalho mais profissional, mais seguro, e com isso nós conseguimos ir ampliando, né, a assistência nas partes mais altas das árvores. Nós fomos aprimorando essa técnica cada vez mais. Muitas vezes a gente estava no topo das árvores e o vento vinha e a gente se entregava nos braços das árvores. Olha, né, me sustenta aqui porque estou nos seus braços. E nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada. E para quem estava lá em cima, aparentemente é um local, um trabalho perigoso, porque você está na altura, solto, né, pendurado por uma corda, com uma motosserra, né, de às vezes 1 metro, 80 centímetros de lâmina ligada, aparentemente perigoso, mas com toda a segurança, porque a gente foi aprimorando, foi treinando toda a equipe. O José sempre nos atualizava e ele nos falou que a comunidade precisava de cuidar melhor de uma das árvores, que é o Jequitibá, do caminho do Jequitibá. Então, nós começamos a trabalhar, né, ardorosamente com essa árvore. Passamos praticamente 2 meses trabalhando com ela. Foi pedido que a gente fizesse mantras, que a gente fizesse orações, que a gente fizesse sintonias sob a aura dela antes de iniciarmos o trabalho. Terminamos o trabalho, deixamos essa árvore assim em observação, né? Porque depois que a gente termina um trabalho, a gente deixa essa árvore em observação para ver como que ela vai evoluindo. As árvores, elas respondem com muita alegria e gratidão ao trabalho que é feito com elas. E depois que a gente termina essas podas, a gente sempre põe um curativo na ferida que foi aberta. E a árvore, então, ela tem condições de colocar a casca dela em cima desse curativo e fechar, deixar só uma cicatriz não aberta. E aconteceu uma coisa estranha, porque ela não fechou a casca, mas ela criou em torno dessa ferida uma casca em formato de coração,
bem lindo, bem grande, sabe? Estava ali um formato de coração. E nós ficamos numa felicidade imensa, porque era a resposta para nós, que a gente estava no caminho certo, que elas estavam agradecidas e que a gente podia continuar. Esa presencia, ¿no? La presencia, esa quietud, esa sabiduría que uno siente cuando está cerca de ellas, ¿no? Esa reverencia y siempre esa ligación con lo alto, con la tierra. Eso es lo que sabemos y lo que sentimos cuando estamos ahí cerca, ¿no? Cómo ellos se adaptan unos con otros. Mucha gente nos pide, no, ese árbol creció torcido, hay que cortarlo. Vos ves que no, las copas están perfectas, solo que el árbol lo hizo así para pegar sol, porque abajo no va a crecer, entonces hace así, pero se arma abajo. Entonces ellas se organizan de una manera que cada uno se adapta y cada uno tiene su espacio. Entonces eso es una escuela viva, ¿no? El hecho de mirar, solo de observar, y eso también nos trae mucha reflexión también, ¿no? De cómo ellas actúan, cómo ellas están plantadas en la tierra, qué representa y qué nosotros tenemos que aprender de nuestras hermanas, ¿no? Nuestros hermanos árboles. Nosotros tenemos mucho que aprender hasta que sentir que nosotros podemos dar algo. Hoy por hoy, viendo la humanidad y viendo los árboles, el reino, ¿no? El reino humano y el reino natural de los árboles, no tendríamos que enseñar o pretender enseñar nada, simplemente es observar como hacían los antiguos y captar esse lenguaje de la natureza que cresce em harmonia, não? Olhar para as árvores, não ver uma árvore simplesmente, mas olhar o detalhe da árvore, a ramificação, os galhos, a folhagem, como é que estava. Às vezes a gente olhava assim uma folhagem, puxa, essa árvore está precisando de água, está precisando de alguma coisa, porque você notava a coloração diferente de um ramo para outro ramo, principalmente nos eucaliptos. Como eu costumo dizer assim, quando a gente vê um cachorro, um cão bonito, né? Pelagem assim bonita, você olha, tem vontade de acariciar. As árvores é a mesma coisa, né? Você olha para a árvore e ela pode ser uma árvore bela e pode ser uma árvore que está precisando de ajuda. Então tem que ter esse olhar em que ou você contemplar aquela beleza da árvore ou tentar identificar a necessidade da árvore. Então acho que esse foi um grande aprendizado, né? Em respeitar inclusive as árvores. A gente vai percebendo, né? Elas vão mostrando, né, o que precisam. E às vezes você vê uma folha caindo quando você passa, você sente um perfume diferente, às vezes é uma gotícula às vezes de um sereno que ficou numa folha e ela de alguma forma derrama sobre você. Então, com o tempo a gente vai se aproximando e aí vai surgindo as oportunidades. Tem muitos grupos que trabalham com as árvores, às vezes é um trabalho muito, vamos dizer assim, prático, né? De ir e cuidar das árvores, né? Muitos jardineiros. Então. Mas, às vezes, a gente pode levar um outro olhar também para essas pessoas, né? E em casa mesmo, né? Aquele cuidado, aquela rega. Às vezes a gente olha uma árvore enorme e fala, essa árvore não precisa de água. Mas um pouquinho, aquele restinho de um vaso que você joga no pé da árvore, faz uma diferença para ela, né? Vai ser diferente. Não vai suprir toda a sua necessidade, mas é uma forma de a gente mostrar carinho, né? Figueira ainda continua com esse grupo das árvores, né? A gente estava comentando, já estamos indo para a quinta geração de quem está no grupo, já um jovenzinho de 10 anos, que já está subindo, já está escalando, já está fazendo segurança. É um trabalho contínuo, permanente, né? Então, com Valentín, como llegamos aquí, tenía 13 años cuando yo comencé a trabajar con el Grupo de los Árboles. Hoy por hoy ya él conoce muchas cosas de lo que es las técnicas de subir en el árbol, lo que precisamos arriba. Entonces hace como un asistente. Entonces en ese momento él se da cuenta que estamos haciendo un bien. Y después él lo transmite para otras personas también, para sus amigos, ¿no? Entonces que no dejen, ¿no? de poder tener esa experiencia con los hijos, con los chicos más que nada, ¿no? Con toda la juventud, que podamos siempre buscar
un espacio para tener ese contacto con la naturaleza, para tener ese contacto con los árboles, para sentir lo que representa, la importancia que tiene un árbol en un lugar, ¿no? La importancia de caminar en una floresta nativa, que puedan tener esa experiencia con los chicos, que solo ellos ya vienen con una preparación interna también que asimilan muy rápido todo, ¿no? Entonces nosotros solo brindarle el espacio para que ellos puedan hacerlo. Y entra lo que tenga que entrar ahí de sintonía con los árboles, seguramente. Pero nosotros tenemos que posibilitar esse espaço, né? É lindo demais falar porque as árvores têm vida. E mostrava tudo de bom que ela sentia, principalmente na hora que a gente ia sair, voltava assim, olha para vocês verem a alegria que ela tá. Aí a gente começava a enxergar mesmo. Nesses 10 anos, então, eu percebo o quanto o reino, a consciência do reino vegetal me ajudou a me transformar internamente. A minha consciência se ampliou no sentido de eu ver e também de ouvir as batidas do coração de uma árvore. E também olhar para uma árvore e ver nela o próprio Deus, aquele mesmo Deus que está dentro de mim, a reverenciar mais. E isso eu aprendi observando e trabalhando junto aos bambus, porque o formato dos bambus é um formato de reverência pura. E também observando uma sementinha, quando ela sai da terra, ela sai com as 2 primeiras folhinhas dela grudadinhas em forma de oração. Então, ela vem orando para este planeta. E depois ela se abre para aquilo que ela veio fazer. Que aí aparecem mais folhas, mais ramos. Então, ela se abriu para receber o propósito dela quando ela saiu da terra. E também aprendi que a consciência é uma só. O trabalho que a gente faz com uma árvore se repercute por todo o reino vegetal, porque a consciência é uma só. E nós trabalhávamos muito com essa consciência do reino vegetal, com a consciência do reino dévico. Todos eles foram nossos grandes instrutores. E a gratidão imensa, sempre por poder continuar servindo ao reino vegetal. É a história do beija-flor. Dizem que essa história fala que estava pegando fogo na floresta, né? E o beija-flor ia no rio, enchia o biquinho d'água e jogava lá, no incêndio, no fogo. Aí os outros beija-flor começaram a rir dele. Ah, você não vai conseguir não, você não vai conseguir. Aí ele falou, mas se juntasse todos os beija-flor da floresta, aí sim, aí talvez conseguiria. Pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito, né? Eu lhes digo estas coisas, filhos, porque tudo o que Deus manifestou na vida foi para conduzi-los a graus maiores de amor. E agora, que já está em sua consciência o mandamento maior de que vocês devem amar o próximo como a si mesmos e a Deus acima de todas as coisas, hoje eu venho completar este mandamento, porque a consciência humana já está pronta para compreender. Amem o próximo e os reinos da natureza como a si mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Assim,
vocês compreenderão que o Pai está em tudo, no próximo como nos reinos, dentro de vocês e em tudo ao seu redor.